Hoje eu quero falar com você sobre um tema, a minha guerra. A minha guerra. Bate a mão no seu peito assim e fala, a minha guerra. Todos nós temos uma guerra. Todos nós temos uma peleja, temos uma batalha. Essa é a verdade. E quando nós falamos de guerra, logo vem à nossa cabeça aquelas imagens de muitas nações se automutilando, mutilando uns aos outros, se destruindo. E vem aquelas cenas, para os mais jovens, vem aquela cena dos videogames, né? Quando nós falamos de guerra, né? Os mais jovens vão entender Call of Duty, vão entender um monte de coisa aí. Mas a gente entende, vem essas imagens, vem essas cenas na nossa cabeça. E a Bíblia fala que nós estamos em guerra. A Bíblia fala que nós estamos em um conflito todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra os principados, as potestades, as hostes da maldade. A Bíblia fala que há um reino, há um principado e também há um principado das trevas. E nós estamos numa luta todos os dias. A Bíblia fala também que existe um conflito dentro de nós. A Bíblia fala que existe um conflito entre a carne e o espírito. Então, diariamente nós estamos em guerra. E o tema da mensagem de hoje é a minha guerra. A minha guerra. Dentro desse tema, eu quero falar com vocês da importância das guerras que travamos. Da importância da guerra a qual entramos. A guerra é importante. Nós entendemos que a maioria das nações da Terra, elas possuem, a maioria das nações, tem algumas nações que elas não têm um arsenal de guerra, mas ela tem ali a Polícia Nacional, ela tem algum meio de segurança da sua nação. Mas a maioria das nações, elas se equipam, né? Nós vemos, vira e mexe, a gente vê nas reportagens, nações tendo uma grande concentração de urânio, uma grande concentração de coisas para fazer mísseis, para fazer armas nucleares, enfim. As nações, elas possuem um exército, elas se armam, elas treinam. Por exemplo, nossa nação, nós temos um exército que treina dia a dia na selva, nós temos um exército que estão nas ações também na nossa nação, quando surge alguma epidemia, quando surge alguma causa natural, como enchente ou outras coisas, que vão ajudar. O exército está disponível na nossa nação e pronto para qualquer momento ter uma guerra. Existem algumas nações do Oriente Médio que vivem em guerra, por exemplo, que estão sempre em guerra com outras nações. E as nações, elas lutam uma com as outras por conta de quando uma nação tenta contra a sua integridade, tenta contra o seu patrimônio nacional ou invade algo que infrinja o seu princípio, de alguma forma. A Bíblia também fala de guerras. A Bíblia também vai falar, lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que Israel, no tempo de Davi, também vivia em conflito. Não somente no tempo de Davi, mas em outros tempos também, homens que foram às guerras pelejar. Os inimigos, eles subiam contra Israel, os inimigos sempre subiram contra Israel, até os dias de hoje, para você ter ideia, existem nações que ainda tentam planos contra Israel. Isso é um fato. Mas no tempo também, na Bíblia, no tempos bíblicos, existiram as guerras. E os confrontos, eles foram muitos em motivos religiosos, étnicos, ideológicos, econômicos, territoriais, de vingança, de posse, quando um grupo ele desejava algo do outro, né? Sempre que existe guerra é porque alguém deseja algo do outro. Essa é a verdade. Quer fazer vingança, quer se apropriar de um bem, de um recurso, de alguma coisa, eles entram em conflito. Nós tivemos, por exemplo, duas guerras muito grandes no mundo, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra que aconteceu em 1914 e a Segunda Guerra que aconteceu em 1939. Mas por que eu estou falando tudo isso nessa introdução? Porque nós precisamos entender que a guerra, ela sempre existiu. A guerra, ela sempre existiu e provavelmente a guerra só vai cessar em Apocalipse.
Porque lá em Apocalipse fala que Deus, ele tem reservado para nós um lugar aonde ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá naquele lugar não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais miséria, não vai haver mais nada. Mas nós vamos reinar com ele para sempre em plena paz. Mas para isso, para até quando chegar esse dia, nós precisamos nos preparar, estarmos fortalecidos, plenos diante do Senhor, para vencermos as guerras, vencermos as batalhas, vencermos as pelejas. Espiritualmente falando, a gente precisa entender de uma vez por todas o valor de uma batalha, o valor de uma guerra, o valor de uma batalha que nós enfrentamos. Nós precisamos visualizar nesses dias, biblicamente, uma guerra, biblicamente uma guerra do que está acontecendo conosco por aquilo que já aconteceu no passado. Por exemplo, grandes homens de Deus enfrentaram muitas lutas e muitas guerras, e todos eles, com a força e com a ajuda de Deus, eles venceram. Sozinhos, eles não seriam capazes de vencer nenhuma das suas guerras. Eu quero que você entenda que lá em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, ele fala sobre se alegrar nos momentos, nos dias maus, nos momentos de guerra, nos momentos de dor. A Bíblia ela chega ao ponto de dizer e nos orientar para nos alegrarmos quando passarmos por provas e guerras. Olha só o que está escrito lá. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se atente aos detalhes. Tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Nós temos que nos alegrar. A Bíblia está falando em se alegrar, ter um motivo de alegria em passar por provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora a pergunta é, depois de ler esse versículo, a pergunta é, será que Deus ele ama ver a gente sofrendo? Será que Deus ele ama nos ver passando por lutas, passando por dificuldades? Será que Deus ele ama? Não, muito pelo contrário, Deus ele não ama isso, mas ele nos ama tanto de uma forma que ele permite as guerras acontecerem para ver o nosso crescimento. Deixa eu te falar, as guerras, as lutas que nós enfrentamos e que nós travamos diariamente são permissíveis, são permitidas por Deus para Ele nos ver crescendo. E por que Ele quer nos ver crescendo todos os dias? Porque Ele nos ama. Diga aí para o teu parente, para a tua família, para o teu amigo que está aí do teu lado, Deus te ama tanto que Ele deixa você passar por algumas lutas. Porque se nós nos basearmos de acordo com o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, nós vamos ver que Tiago ele passa uma orientação para nós nos alegrarmos pelo fato de passarmos por diversas provações, por diversas provas que nos são acometidas durante a nossa vida, o tempo da nossa peregrinação. Só que ele também fala, ele dá aqui alguns adjetivos do que acontece quando nós passamos por algumas provações, que eu quero falar aqui que é uma guerra, que são as lutas do nosso dia a dia. A Bíblia fala que quando nós passamos pelas provações, nós então somos provados. Provados na nossa fé. Porque somente quando nós somos confrontados é que nós saímos da zona de conforto, essa é a verdade. Toda vez que nós somos confrontados, nós somos, então, automaticamente tocados para sairmos da nossa zona de conforto. Você precisa entender que as guerras, as dificuldades, as lutas, elas servem para fazer-nos crescer, para elevar a nossa fé, para alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram grandes batalhas, logo depois que aconteceram as grandes batalhas, alguma coisa aconteceu muito interessante, algo poderoso aconteceu na vida daqueles homens, daquelas mulheres. E o que aconteceu? Que todas as vezes que homens e mulheres passavam por guerras, passavam por lutas, passavam por dificuldades,
todos eles conquistavam autoridade. Toda vez que você passa por uma luta, toda vez que você persevera diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, sabe o que é gerado dentro de você? Autoridade. A Bíblia diz em Tiago que a prova da nossa fé produz em nós perseverança. Produz em nós o quê? Perseverança. Nós precisamos perseverar. E a perseverança deve ter ação completa, Tiago diz, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, quando você vence, quando você persevera diante de uma guerra, diante de uma luta, o que causa dentro de você, o que causa em você é a autoridade. O princípio da autoridade, ela acontece quando nós somos confrontados diante de uma luta, diante de uma guerra. Você pode ver que todo mundo que passou por uma grande dificuldade na sua vida, que perseverou e que venceu, ele sempre terá autoridade para falar daquilo. Uma pessoa que venceu, por exemplo, o vício da pornografia, ela pode ter autoridade para falar sobre isso, porque ela venceu. Uma pessoa que venceu, por exemplo, o vício no alcoolismo, ela tem autoridade para falar que foi uma guerra dela, a bebida alcoólica, e ela tem autoridade suficiente para falar daquilo que ela venceu. Então, toda guerra que você vence, toda guerra que você persevera, produz em você algo sobrenatural. E tudo no final, ela gera em você autoridade. Ela gera autoridade. A luta que você está passando, a guerra que você está enfrentando, não é para te matar. A guerra que você está enfrentando agora, a luta que você está passando agora, na verdade, é para produzir em você perseverança. E à medida que produz perseverança em você, você é capaz de então ser maduro e íntegro em tudo. E nada depois, quando você vence, vai te faltar. Aleluia! Eu quero dizer para você que muitos homens na Bíblia tiveram muitas guerras, tiveram grandes provações, tiveram grandes enfrentamentos. Mas eu quero citar aqui alguns homens na Bíblia que, por seu chamado, enfrentaram algumas guerras. E dentro dessas guerras, eles venceram. E dentro dessas vitórias, dentro dessas guerras, eles adquiriram autoridade. Eu quero falar de guerras no sentido literal, em que eles venceram, em que eles foram chamados, no sentido literal de ter um exército ao seu lado e de encontro aos seus inimigos. Todas as vezes, em muitas ocasiões, os inimigos, os amalequistas, os fariseus, entre tantos outros, se levantavam contra a nação de Israel para afrontar, para amedrontar, ou até mesmo para tentar destruir a nação de Israel. Mas sempre Deus dava um jeitinho para levantar alguém para ser o canal de libertação daquele povo, um canal, um escape para que aquele povo de Israel fosse bem sucedido e vencesse as suas guerras. Eu quero que você entenda que essa guerra que você está passando, essa luta que você está enfrentando, não é para te matar, mas muito pelo contrário, é para te colocar autoridade, para dar você autoridade. E através da autoridade, você vai ver quanto você vai receber de glória, de tesouro de Deus na terra. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão. Lá no livro de Juízes, no capítulo 8, versículo 22, ele fala que depois dele vencer um exército de midianitas, ele foi chamado então para governar. Deixa eu te falar, Gideão, no início da história dele, quando você vai ler lá no capítulo 6, no versículo 11, você vai ver que o chamado de Gideão é interessante, porque nem ele acreditava nele mesmo. Nem ele acreditava na condição dele, porque ele mesmo se falava, eu sou da menor tribo, eu sou menor da minha casa, nós não temos condições, nós não temos jeito, nós não somos capazes. Onde está o Deus que prometeu tantas coisas? E eles perguntavam, e ele fazia, só que Deus falava para ele, vai nessa tua força, porque você livrará Israel. Vai nessa tua força. Sabe, queridos, deixa eu te falar, nas nossas guerras, muitas vezes, o confronto que nós estamos passando, as lutas que nós estamos vivendo, muitas vezes, nos mostra, ela nos fala que nós somos incapazes de vencer. É tanta aflição, é tanta dor, às vezes é tanta luta, é tanto conflito,
que dentro desses conflitos, ele nos fala assim, você não é capaz. E você passa então a acreditar nisso. Você passa então a crer nisso. Você passa então a falar, eu não sou capaz. Aonde está o meu Deus? Quantas pessoas nessa pandemia do Covid-19 falaram assim, se Deus existisse de verdade, por que tantas mortes estavam acontecendo? Por que tanta dificuldade estava acontecendo? Por que tanta luta? Por que tanto caos? Mas deixa eu te falar, nesses dias, Deus está te chamando e te levantando para ser um canal da libertação, para ser a resposta para tudo isso, em nome de Jesus. Deus está te levantando como Ele levantou Gideão. Gideão, depois de ser ali, então, chamado, ele então entende o seu chamado, ele toma posse do seu chamado. E quando ele vai para a guerra, ele acha que ele tem 32 mil homens. E Deus reduz a esses 32 mil homens a 300. A luta dos 300. E quando ele vai lutar contra os seus inimigos são mais de 40 mil. E com 300 homens, Gideão, ele vence um exército. Porque Deus falava para Gideão, eu não quero que você tenha muitos homens, para não falar que foi na força do seu braço. Deixa eu te falar, as suas guerras não vai ser vencida pelos seus braços. As suas guerras não serão vencidas na força do teu braço. As suas guerras serão vencidas na força do Deus Todo-Poderoso, na força do Deus Onipotente, na força do Deus Onipresente. Ele vai guerrear por você, Ele vai lutar por você. Aleluia! Um outro homem também na Bíblia foi Josafá. Josafá foi um homem que logo no início do seu chamado, ele ali entendeu e ele logo fez aquilo que muitos outros não faziam. Ele logo foi derrubando todos os altares, ele logo foi arrumando a casa, ele logo já foi adorando a Deus, ele já foi logo fazendo tudo o que deveria fazer. E por conta disso, por ele ter um coração ousado, a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 17:6, por ele ter um coração ousado no Senhor. Sabe o que falta para nós nesses dias de guerra? Um coração ousado. Deixa eu falar para você, o que falta para mim e para você nesses dias é um coração ousado, um coração de ousadia, um coração de valentia que fala assim, ninguém vai parar o Deus vivo, ninguém vai parar o Deus Todo-Poderoso. São dias de confronto, são dias de guerra, são dias de luta, mas Deus está procurando por pessoas que têm um coração ousado que não aceita outro Deus, um coração ousado que não aceita outro poder a não ser o poder de Deus, que não aceita outro domínio a não ser o domínio do Senhor. Aleluia! Josué é outro homem que assumiu sua posição de servo quando ele estava com Moisés. Mas depois que ele foi chamado, ele, me permita a palavra, ele não arregou. Ele não arregou. É a palavra que nós usamos no nosso meio, não arrega, meu irmão. Não desanima. Josué, quando ele foi chamado, ele não desvincia do seu chamado, pelo contrário, ele olha para o seu chamado, ele fala, ele é então encorajado por Deus. Deus fala para ele, não temas, apenas creia na palavra, apenas confie, apenas vai, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou contigo. E sabe o que acontece? Josué, então, ele consegue, na força do Deus vivo, derrubar as muralhas de Jericó. Todos os inimigos que estavam diante de Josué, nas suas guerras, são destruídos e vencidos pela força do Deus Todo-Poderoso. Josué, então, quando ele assume a sua posição, Deus confia a ele a missão e a tarefa. Ele se torna, então, um grande líder, porque ele tem, então, a autoridade. Porque a guerra vencida te dá autoridade. Então, ele tem autoridade, e com a autoridade, ele leva todo o povo à terra prometida. As suas guerras, as suas lutas, as suas pelejas, levarão você e uma multidão para a terra prometida. Aleluia! Um outro homem que eu quero falar aqui para nós encerrarmos é Davi. Davi, ele assumiu a responsabilidade. Davi, ele era muito jovem, ele já lutava, ele já tinha um coração ousado, ele já tinha um coração temente. Davi, ele sabia quem era Deus.
e o que Deus era para o seu povo. Então, diante de todos os desafios, diante de todas as lutas, diante de todos os pormenores, Davi, ele então enfrenta um dos seus maiores desafios, que era Golias. 1 Samuel 17, você vai ler lá a história que conta quando Golias estava então afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E então, Davi ali foi levado até aquele campo, né, através de muitas coisas que aconteceram, não quero me adentrar aqui, mas ele vai até lá. E ele olha para toda aquela situação, ele vê uma oportunidade e ele se coloca na responsabilidade de vencer, de não deixar o nome do Deus vivo ser ali então, ser ali exposto, ser ali afrontado por um gigante, por um filisteu. Deixa eu falar para você, quando você confia, quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe em quem você confia, quando você sabe quem é que luta por você, quando você sabe quem é que está por trás de tudo isso, querido, nada pode te abalar. Não importa se você não foi treinado num grande exército, não importa se você estava apenas cuidando de poucas ovelhas, não importa se você estava num pasto, não importa onde você estava, o que importa é a unção que está em você, causando um impacto em você para a transformação de uma nação. Sim. Todos eles conquistaram a autoridade, todos esses homens, Gideão, Josafá, Josué, Davi, todos eles. E o que acontece que quando nós enfrentamos as guerras, a Bíblia fala lá em Tiago que nós somos amadurecidos, somos levados a sermos íntegros. O que isso quer dizer é que maturidade, ela gera autoridade. E para você ter maturidade, querido, você precisa crescer. Para você ter maturidade, você precisa crescer, não é de tamanho, mas é a sua fé. E só quando você for confrontado que sua fé ela vai ser exposta. Por isso você passa por guerras. Ah, mas eu não estou afim. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa entender que esses são dias em que Deus está levantando uma geração para ser confrontada assim por guerras. Mas pense numa coisa, você não está sozinho. Deus está com você, gerando em você maturidade. E a maturidade vai gerar em você autoridade. Sabe por quê? Todas essas lutas que você está passando, elas não vão te parar. Todos os problemas você vai vencer. As tempestades, elas não vão ser capazes de te destruir. Você vai avançar agora, porque você vai ter autoridade. Depois de vencer todos os seus maiores desafios, se levanta em autoridade para ajudar uma multidão que vai vir atrás de você. As tempestades não vão ser capazes de te parar. Os desafios não vão ser capazes de te destruir. Os problemas não vão te vencer. Mas você vai ser levado à maturidade. A maturidade vai causar em você a autoridade. E a autoridade que está dentro de você vai causar uma transformação em uma geração. Você vai ser o canal de Deus na terra. Você vai ser o canal de Deus para a transformação desses dias. Não vai haver Covid. Não vai haver nada que vai te parar. Porque esses são os dias que Deus te levanta para viver algo sobrenatural. Se você crê, diga eu creio. Aleluia. Se levanta para esses dias, porque chegou a sua hora. Eu quero encerrar aqui falando que as piores guerras, elas não são as guerras externas. As piores guerras não são nação contra nação, mas sim as guerras civis. Você sabia que as guerras civis elas matam mais do que guerras nação contra nação? Se eu não me engano, a guerra no Brasil em meados de 2005, de 2003, 2001 a 2005, as guerras, as mortes cotidianas, mataram mais de 700 mil pessoas. A guerra da Síria matou 300 mil pessoas. Para você ter ideia, as guerras civis matam mais do que as guerras externas. As guerras de nação contra nação. O que isso significa, pastor? Que talvez você não tenha uma guerra externa, mas você tem uma guerra interna. Está rolando uma guerra civil dentro de você, que você não sabe lidar com ela.
Está rolando uma guerra dentro de você, uma guerra entre a carne e o espírito, que você não está sabendo lidar. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui para falar para você que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de você, maior é aquele que está lutando por você. Maior é aquele que te criou. As maiores guerras, as piores guerras são as guerras civis, as guerras internas. E se você quer vencer essa guerra, querido, eu quero dizer para você que você precisa voltar para Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa confiar nele. Eu quero dizer para você que você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você quiser fazer isso essa noite, vencer as suas guerras, vencer os seus maiores desafios, eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero orar por você. Essa oração é para você que talvez está com dúvida de quem é Deus. Você está num conflito no seu interior, uma guerra dentro de você. A carne dizendo para você, já era. As adversidades falando para você, você não vai conseguir. As coisas exteriores falando para você, você já era, você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo aí no teu coração agora, você vai conseguir. Esforça-te, tem bom ânimo, você vai conseguir. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida agora, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, meu Deus, em nome de Jesus, onde essa palavra estiver ecoando agora, que o teu Espírito inunde cada coração. Meu Deus, eu tenho certeza, porque o meu Espírito diz isso agora, que tem muitas pessoas que estão enfrentando, não são guerras com pessoas, mas são guerras com si mesmas. São guerras, meu Deus, no seu íntimo, no seu interior. Pessoas, Pai, que estão vivendo, meu Deus, dentro das suas emoções. As suas emoções têm, meu Deus, enredado suas vidas. Pai, sara agora toda ferida. Meu Deus, todo problema emocional, Senhor. Toda dúvida no coração dessa pessoa, cura agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, arranca agora todo mal, Pai. Meu Deus, que o Senhor reine dentro do coração, dentro do interior, no interior dessa pessoa, Pai. Reina agora, Pai. Flua agora com o teu Espírito. Receba mais agora. Receba mais o Espírito Santo te dando agora um alento. Receba mais o Espírito Santo agora soprando em você. Agora ele tocando a tua vida. Receba mais de Jesus agora. Receba mais de Jesus agora. Flua, Espírito Santo, na vida, Senhor, de cada um. Flua agora, Espírito Santo. Flua agora, Espírito Santo. Deixa ele te encher. Deixa ele ser o Senhor das suas guerras. Ele é o Deus, o Senhor dos exércitos. É Ele quem luta por você. É Ele que está diante de você. Você não vai precisar fazer nada. Você vai precisar apenas confiar nele. Porque não vai ser por força e nem por violência. Mas vai ser pelo Espírito dele. Ele vai te convencer do pecado. Ele vai te convencer agora da justiça e do juízo. Ele vai te convencer. É Ele quem convence você. É Ele quem enche você. É Ele quem transborda você. É Ele quem fala para você, tu és meu filho amado. É Ele quem fala para você, tu és meu. É Ele quem fala para você agora, eu te amo. É Ele quem fala para você agora, eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor dos exércitos para você. Levanta a tua cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Receba mais do Espírito, receba mais do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Receba dizendo, eu creio, eu recebo, eu vou viver as promessas do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Com a mão no seu coração ainda, diga assim, eu creio que é o Senhor quem luta por mim, quem guerreia a minha guerra. A sua guerra, querido, é a guerra que já está sob controle de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você possa ser impactado, que você não está sozinho. Por mais que você não tenha pessoas ao seu redor, lembre-se que há um Deus poderoso habitando dentro de você. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Pai, muito obrigado por essa noite. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. As guerras, as lutas, as adversidades não irão nos parar. Nós vamos avançar em vitória, em graça, em ânimo e força. Porque sabemos hoje
que é o Senhor que está lutando. E toda dificuldade, toda luta que se levantar contra mim, não será capaz de me vencer em nome de Jesus. Eu profetizo sobre o seu dia, sobre a sua semana. Eu profetizo sobre a tua casa. Você vai ver algo sobrenatural acontecendo. Receba grandes milagres de Deus. Você vai ser o próximo a testemunhar em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos em breve, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.